Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, mais uma vez, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 41. Eu vou ler e os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias a leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, e interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença.
Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Senhor, nós acabamos de ouvir a leitura da Tua palavra, Senhor Deus, e eu quero Te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos nesta manhã de, reunidos, ó Deus, podemos erguer as nossas vozes em adoração a Ti, Senhor. Mas agora, a única voz que será ouvida será a Tua, Senhor Deus. Ó Pai, apesar de mim, das minhas falhas, dos meus pecados, que o Senhor, Pai, me perdoe e me use, Senhor, para a Tua glória, de forma que as Tuas ovelhas aqui presentes possam entender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine cada coração, cada mente, Senhor Deus. Que todos, ó Deus, saiam daqui alimentados pela Tua palavra. E se houver alguém, ó Deus, que ainda, Senhor Deus, não aceitou esta palavra, que esta manhã, Senhor, que este momento seja um momento de salvação. Que a Tua palavra, Senhor, transforme, que a Tua palavra dê vida, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns dias das nossas vidas marcaram a cada um de nós. O dia da formatura, o dia do casamento, o dia do nascimento dos filhos, do nascimento dos netos, o dia que nós compramos a nossa casa ou que nós terminamos a construção da nossa casa. São dias marcantes estes. E em algumas ocasiões destas, nós acabamos festejando por serem dias que marcaram, dias inesquecíveis para nós. E na história da redenção, a história que a Bíblia conta, também tivemos alguns dias marcantes. O sexto dia da criação, por exemplo, o dia que Deus criou homem e mulher à sua imagem, o dia que Ele terminou toda a criação, foi um dia marcante. Também o dia em que Noé saiu da arca, depois de mais de um ano ali dentro da arca, com o dilúvio caindo do lado de fora, também foi um dia marcante, um dia de um novo começo. Também, queridos irmãos, o dia em que Deus chamou Abraão para que andasse com ele, foi um dia marcante, um dia que o Israel saiu do Egito, o dia em que Israel recebeu os 10 mandamentos, o dia do nascimento de Jesus, que nós comemoramos até hoje, Natal, e também o dia da sua crucificação e da sua ressurreição, que nós relembramos a Páscoa.
Mas houve um dia em especial também, que foi o 50º dia depois da Páscoa, o Pentecostes. É esse dia que nós vamos falar nesta manhã, um dia especial. E um dia especial para a igreja que estava esperando o cumprimento da promessa de Jesus, e um dia especial também para quase 3.000 pessoas. Naquele dia, eles, à semelhança daqueles ossos secos que nós falamos agora há pouco, eles receberam vida. Eles saíram da morte e foram vivificados. Então nós vamos falar nessa manhã a respeito do Pentecostes, um dia inesquecível. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é o cumprimento da promessa. Vocês se lembram, queridos irmãos, quando a gente expôs o capítulo 1 de Atos, que os discípulos estavam aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Jesus havia prometido, queridos irmãos, que derramaria sobre eles o Espírito Santo, que ele deveria voltar para o Pai para que do céu fosse enviado o outro Consolador, o Espírito Santo. Jesus então ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia e nos 40 dias seguintes, Jesus ele andou com os seus discípulos, ele instruiu os seus discípulos, ele prometeu que o Espírito Santo viria. Jesus então ele volta para o céu, ele ascende aos céus e no domingo retrasado nós vimos, queridos irmãos, que os discípulos eles estavam juntos, orando juntos. Nós vimos isso, Os 11 discípulos, Judas não conta, certo? Junto com Maria, junto com outras mulheres, com as suas esposas, com os irmãos de Jesus. Depois nós vimos também que eles fizeram uma eleição para que alguém tomasse o lugar de Judas Iscariotes, que havia se suicidado, certo? Então eles escolheram Matias. E aí nós chegamos então no capítulo 2. E quando nós chegamos no capítulo 2, nós lemos aqui no versículo 1, Lucas dizendo o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o 50º dia depois da Páscoa, por isso esse nome, Pentecostes. E o que é Pentecostes, ou melhor, o que era Pentecostes? Pentecostes era uma das 3 grandes festas que todo hebreu, que todo judeu comemorava. A primeira era a festa dos tabernáculos, que eles se lembravam do tempo que eles ficaram no deserto, morando em tendas. Depois a festa da Páscoa, que eles lembravam da libertação do Egito através do Cordeiro. E 50 dias depois era a festa do Pentecostes. Era uma festa em que eles celebravam o início das colheitas. É aquilo que eu falei aqui uma outra ocasião. É como se nós aqui fizéssemos um culto de gratidão a Deus pela colheita. Nós que vivemos num ambiente rural, que tem colheita aqui, imagina o seguinte: então começou a colheita, ou quando terminar a colheita, nós fizéssemos um culto de ação de graças a Deus pela colheita. Isso era o Pentecostes. E o que acontece? Essas festas, meus irmãos, os judeus, eles vinham de várias partes, e eles todos iam para Jerusalém, para que ali eles participassem da festa. E era uma festa espiritual, lógico. Era uma festa em que eles cultuavam a Deus, em que eles louvavam, adoravam a Deus. E quando a gente percebe que quando se chega o dia desta festa, no versículo 1 novamente, os discípulos, os crentes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aquelas 120 pessoas que a gente viu lá em Atos capítulo 1, estavam todas reunidas no mesmo lugar. No versículo 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Então, de repente, o que a gente vê aqui? A gente vê alguns sinais aparecendo. Primeiro ele fala aqui, versículo 2 mais uma vez, um som como de um vento impetuoso. Não era vento, não estava ventando,
mas era apenas um som, um barulho de vento. Depois a gente vê também aqui, meus irmãos, línguas como de fogo, alguma coisa que apareceu sobre a cabeça deles, que parecia uma língua de fogo. O que era aquilo? Eram sinais para os seus ouvidos, lembra o som do vento, e para os seus olhos, né, uma língua de fogo, para que eles se certificassem que a promessa havia se cumprido. Era um sinal, uma prova de que a promessa de Deus havia se cumprido e o Espírito Santo havia descido sobre eles. E uma outra comprovação, meus irmãos, está no versículo 4. Diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles começaram a falar em línguas diferentes, em idiomas diferentes. Ele diz aqui em outras línguas, em línguas que eles não conheciam. Então estes sinais, o som de vento, a língua de fogo, né, visível, e eles falarem em outras línguas, que foi um dom que o Espírito Santo deu para eles, foram a comprovação de que a promessa havia sido cumprida. Aquilo que eles estavam esperando havia sido cumprido. Mas observe uma coisa. Diz aqui no versículo 2, lá no final do versículo 2, que esses crentes eles estavam assentados. O que significa isso? Significa que eles não estavam orando. Os judeus eles tinham o costume de orar em pé. Eles não oravam sentados, eles oravam em pé. E na língua grega, a língua que foi escrito o Novo Testamento, essa palavra indica que eles estavam assentados comendo. Naquela época não existiam mesas altas, cadeiras. Eram mesas bem baixinhas e eles ficavam reclinados no chão, em cima de almofadas às vezes, né, com o cotovelo apoiado no chão, para que eles ali comessem. O que isso nos mostra? Que a igreja possuía comunhão. Eles não apenas oravam juntos, cantavam juntos, faziam eleição juntos, como a gente viu no final de Atos 1, mas eles comiam juntos, eles tinham comunhão, eles estavam alegres ali juntos, fazendo as suas refeições. A gente vai ver depois, no domingo que vem, se Deus quiser, que a igreja continuou fazendo isso, continuou fazendo as suas refeições. Isso indica, meus irmãos, intimidade, sem ansiedade, sem apreensão. Eles estavam esperando sim o cumprimento da promessa, mas eles não estavam ansiosos. Como eu falei para vocês, nesse ano a gente tem visto muita gente com medo. Muita gente com medo. Acontece, meus irmãos, que todas as promessas do Senhor, elas serão cumpridas. Essa semana eu estava em casa lendo o livro de Apocalipse. Eu li todo o livro de Apocalipse mais de uma vez, peguei alguns pontos, estudei um pouquinho ali, estudo devocional, e a gente percebe ali em Apocalipse, não só em Apocalipse, mas em outros livros da Bíblia também, Mateus, Daniel, vão falar também sobre isso, Tessalonicenses, que alguns sinais vão acontecer antes da volta de Cristo. Guerras, rumores de guerras, pestes. E quando surgiu esse vírus, muita gente ficou com medo. O mundo está acabando. Na verdade, meus irmãos, conforme a gente vai ver daqui a pouco, o mundo está acabando desde que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Vivemos os últimos dias. E cada dia que passa, mais próximo do último dia. Só que nós não podemos ficar ansiosos, não podemos ficar amedrontados. Devemos adorar a Deus, louvar a Deus, termos comunhão uns com os outros, vivermos a vida em comunhão com Deus e uns com os outros, da mesma forma como aqueles irmãos viviam. Por isso que, conforme o presbítero João falou na oração dele, somos uma família. E família tem momentos de comunhão, de comer junto, de estar junto, de compartilharem as coisas. Eles não estavam aqui fazendo um culto na hora que o Espírito Santo desceu, eles estavam sentados, eles não estavam orando, eles estavam comendo. Igreja, meus irmãos, é muito mais do que domingo. Igreja é muito mais do que você vir e participar de um culto e entregar as suas ofertas e seus dízimos. Igreja é comunhão. É quando você
tem comunhão com Deus em primeiro lugar, e essa comunhão com Deus é refletida na comunhão que você tem com os demais irmãos. Sem ansiedade, sem apreensão, sem medo. E Deus, Ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos também a capacitação. Diz aqui mais uma vez, meus irmãos, no versículo 3, que aquelas línguas como de fogo, veja, não eram línguas de fogo. Versículo 3 diz que eram línguas como de fogo. O que provavelmente era, meus irmãos, o que eles devem ter visto? Lucas aqui ele não é tão específico, mas a gente pode imaginar que apareceu uma espécie de uma língua, como se tivesse com fogo, alguma coisa meio vermelha, meio amarela, alguma coisa assim. E diz que isso pousou sobre eles. Agora presta atenção aqui no versículo 3, o final do versículo 3. Pousou uma sobre cada um deles. E no versículo 4, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então presta atenção, aqui nos diz que o Espírito Santo ele foi derramado sobre cada pessoa, cada um daqueles crentes. E a gente viu lá em Atos 1 quem eram. Eram 12 apóstolos, eram as suas esposas, com certeza tinham filhos ali, com certeza tinham crianças ali. Mulheres, a mãe de Jesus, Maria, os irmãos de Jesus, pessoas diferentes. E o Espírito Santo ele foi dado a cada um deles, pessoas diferentes, mas com a mesma fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, todos os crentes recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um privilégio de um grupinho, de uma liderança, de alguns poucos privilegiados. Mas Deus capacita todos os seus filhos e todas as suas filhas com o seu Espírito. A gente viu aqui, meus irmãos, que a capacitação que Deus deu nesse momento para eles foi o falar em outras línguas. E eles não haviam estudado essas línguas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Não eram línguas estranhas, línguas de anjos, como os pentecostais falam, né? O labachúria, o siri canta lá na praia, chupa bala house, né? Aquelas línguas esquisitas que eles acreditam. Mas a gente vai ver daqui a pouco que eram idiomas, eram línguas que existiam, que pessoas falavam, mas que aqueles galileus não conheciam. Por quê? Porque eles não tinham estudado. E Deus capacitou eles, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui para relembrá-los uma coisa. Nós estamos estudando domingo de manhã o livro de Atos. E o livro de Atos é um livro histórico, é um livro que conta uma história. E os livros históricos na Bíblia, meus irmãos, eles são narrativas, ou seja, eles mostram acontecimentos. E nem tudo o que Deus fez nesse período da história, Ele vai fazer nos dias de hoje. Tem gente que vai dizer o seguinte, que Deus não muda, né? Que Deus é um só. Isso pode até ser verdade, meus irmãos, mas Deus não age da mesma forma em todas as épocas e em todas as pessoas. Então, hoje, se uma pessoa quiser falar uma língua diferente, ela vai ter que estudar. Deus aqui, Ele capacitou aqueles discípulos para que falassem línguas diferentes, para que pessoas de nações diferentes pudessem ouvir o Evangelho, pudessem entender o Evangelho. Mas o ponto principal não é o dom que eles receberam, mas de quem eles receberam. Olha o versículo 4 no final. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O foco, meus irmãos, não é o dom, mas quem dá o dom, o Espírito Santo. Por isso, todo crente, como eu disse, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos capacita com dons. As cartas de Paulo vão nos mostrar isso. Você tem dons, mas você não deve se gloriar do seu dom. Eu tenho tal dom.
mas sim daquele que te deu o dom. É aquilo que eu falei aqui na semana passada, quando a gente estava aprendendo a respeito do presbiterato. Os presbíteros, pastores, são pessoas que receberam o dom do pastoreio e do ensino, mas eles não são melhores do que os demais crentes. O dom, ele não faz você alguém superior ao outro, mas a glória é daquele que te dá o dom, o Espírito Santo. O Espírito Santo também, meus irmãos, ele nos dá o seu fruto. Lá em Gálatas capítulo 5, nós vemos que a gente tem que abandonar aquilo que a gente fazia no passado e viver uma vida nova. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5 para você ver. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então vejam, meus irmãos, quem pratica estas coisas não vai para o céu. E eu e você praticávamos essas coisas antes, mas o Espírito entrou em nós, fez a obra em nós, mudou o nosso caráter, mudou o nosso comportamento. E no lugar daquelas obras, o que nós fazemos agora? Versículo 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então agora você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que no lugar da ira, você é uma pessoa mansa. Você é uma pessoa que no lugar de vícios, você tem domínio próprio. Mudou. No lugar do ódio, você tem amor. No lugar de preocupações, ansiedades, você tem paz. Então vejam, meus irmãos, o Espírito Santo ele é derramado na vida de todo crente, capacita todo crente, derrama os seus frutos sobre todos os crentes, queridos irmãos. E no caso aqui, aqueles irmãos, eles receberam um dom específico para aquele momento. Que dom foi esse? Olha lá, versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí eles vão falar aqui as nações que eles eram: partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, capadócios, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, prosélitos, cretenses, arábios. Ou seja, tinham pessoas ali dos quatro cantos, leste, oeste, norte e sul. O que acontece? Naquela época, meus irmãos, 3 línguas principais, ou 3 idiomas principais, eram falados no Império Romano. O principal deles era o grego. Todo mundo falava a língua grega. Todos falavam a língua grega. Os romanos, principalmente os militares, falavam o latim. E os judeus falavam o aramaico ou o hebraico. Tinham essas 3 línguas principais. Mas as nações também tinham as suas línguas também.
tinham os seus idiomas específicos também. E o que acontece? Como eu disse, tinham pessoas do mundo inteiro em Jerusalém, gente de tudo quanto é parte do mundo em Jerusalém naquele dia para a festa dos Pentecostes. E aqueles 120 crentes estavam reunidos no cenáculo, na casa, saíram. E ao que tudo indica, meus irmãos, eles foram para o templo. Por que no templo? Porque todo mundo estava no templo. Todo mundo estava lá para o culto, para a adoração, para a festa. E aí as pessoas, os estrangeiros que ali estavam, lembra? Eles falavam grego, todo mundo falava grego. Mas cada um tinha a sua língua. Eu estava assistindo alguns vídeos essa semana. Existem muitos países, meus irmãos, que têm as suas línguas, mas que falam inglês. Então, por exemplo, se você fizer uma viagem para alguns países, por exemplo, você pode... Eu tenho um primo, por exemplo, que mora no Japão. Uma vez ele me falou o seguinte, que mesmo que você não saiba falar japonês, você consegue ir para o Japão. E você consegue viver sem falar japonês. Por quê? Porque a maioria dos japoneses fala o inglês. Fala inglês. Então, em muitos países, se você souber falar a língua inglesa, você consegue se comunicar. Então, é a mesma coisa no Império Romano naquela época. O grego, todo mundo falava grego e se comunicava, mas cada um tinha a sua língua própria. Por isso que aqui no versículo 8 diz: como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Aqueles crentes receberam a capacitação do Espírito Santo sem terem estudado, de conseguirem falar nas línguas diferentes daquelas nações. E o que eles estavam falando? Versículo 11, no final do 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Pensa comigo uma coisa. A cidade de Jerusalém, naquela época, tinha mais ou menos 25 mil pessoas. Moravam 25 mil habitantes. Mas na festa de Pentecostes podia chegar a 100 mil. Muita gente. Desses 100 mil, uma grande parte, um grande número, estava no templo. A gente sabe que tinha muito mais de 3 mil ali no templo, porque 3 mil foi só o que se converteu, fora os que ouviram e não se converteram. Então tinham milhares de pessoas ali no templo. Cerca de 120, que eram os crentes, eles entram ali falando, é como se eles entrassem, um falando inglês, outro falando alemão, outro falando italiano, outro falando japonês, outro falando espanhol. E aí quem entendia as línguas falou assim, peraí, essa língua é a língua do meu país. E estão falando as grandezas de Deus na minha língua. E eles começaram a procurar quem que estava falando aquilo e eles viram que eram galileus. E a Galileia, meus irmãos, era uma região, a região norte de Israel, uma região mais humilde de Israel, uma região mais pobre, uma região que as pessoas tinham menos estudo. E eles ficaram impressionados com aquilo. Esse pessoal é um pessoal da Galileia, um pessoal simples. Como é que eles estão falando a minha língua? É o que está dizendo aqui, versículo 7. Não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? O que isso nos mostra, meus irmãos? Que Deus usa as coisas simples deste mundo. Talvez você possa dizer o seguinte, olha, eu não tenho estudo, eu sou tímido, eu sou uma pessoa humilde, simples, mas Deus pode te usar. O Espírito Santo ele pode te capacitar para fazer a obra dele no reino dele. Os discípulos, os apóstolos, a maioria deles eram homens simples. A maioria eram homens simples. Tinham pescadores, por exemplo, homens com pouca instrução. E aí você vai ver que um desses pescadores, que é Pedro,
logo aqui em seguida, ele vai se levantar e com ousadia, com coragem, ele vai pregar um sermão, e 3.000 se convertem. Eu estava ouvindo um professor falando o seguinte: às vezes a gente tem que pregar 3.000 sermões para uma pessoa se converter. Pedro pregou um sermão para 3.000 se converteram. Então, não era a capacidade de Pedro, porque Pedro não tinha nenhuma capacidade. Nem Paulo. Você pode falar, Paulo era um homem estudado. Paulo era um doutor em teologia. Era. Mas Paulo reconhece que ele era o menor dos apóstolos. Paulo reconhece que ele era o principal dos pecadores. Então Paulo diz o seguinte: olha, tudo isso é refúgio, é lixo. Não é a minha capacidade, mas é aquilo que o Espírito faz através de mim. Então veja, meu irmão, minha irmã, independentemente da sua capacidade humana, Deus te chamou para a obra dele. E você deve se colocar na presença dele e clamar para que o Espírito Santo, o Espírito dele, que já está em você, que já habita em você, encha a sua vida, encha o seu coração e te capacite a servi-lo melhor, a fazer a obra dele. Algumas pessoas vão falar assim, mas eram galileus. Sim, mas era o Espírito que estava falando. Quais foram os efeitos desse barulho todo? E é interessante o seguinte, não foi barulho. Olha lá, no versículo 12 novamente, muitas pessoas ouviram, aliás, versículo 11, final do versículo 11, muitas pessoas ouviram o quê? As grandezas de Deus. E no 12, essas pessoas queriam saber o que aquilo significava. Compensação, no 13, tinham aqueles que zombavam. Eles estão bêbados, estão embriagados. Veja, meus irmãos, a gente cantou isso agora há pouco. A voz de Deus, ela se destaca dentre as vozes do mundo. Eram milhares de pessoas. E muitas dessas pessoas ouviram as grandezas de Deus, ouviram a voz de Deus nas suas próprias línguas, através daqueles discípulos, daqueles crentes. A mesma voz de Deus que aquelas pessoas ouviram, outros ouviram e fizeram pouco caso, elas estão embriagados. O mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. Pessoas vão ouvir a voz de Deus e vão se interessar. O que isso quer dizer? Versículo 12. Eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero saber mais sobre isso, eu quero conhecer a Deus. Outros vão ouvir e vão fazer pouco caso. Outros vão ouvir e vão ter os seus corações endurecidos. Serão condenados pela mesma voz, pelo mesmo evangelho, pela mesma pregação. Por isso que tem gente que ouve pregação e se converte, e tem outros que também ouvem a pregação e não acontece nada. Alguns até acham graça. A mesma coisa. Mas como eu disse, meus irmãos, o Espírito Santo, ele capacita pessoas para que a voz de Deus seja ouvida. E Pedro, então, ele prega, um sermão, aqui no versículo 14 até o versículo 36, ele prega um sermão, como eu disse, com ousadia. Ele fala aqui no versículo 14, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Hoje em dia você vê gente 7, 8 horas da manhã com a garrafa de pinga na mão. Tem gente que vai trabalhar, nem toma café. Toma pinga para ir trabalhar, mas café, comer, muito menos. Naqueles dias não, naqueles dias as pessoas se embriagavam somente à noite. Então Pedro fala, olha, são 9 horas da manhã, gente. Terceira hora do dia. Eles começavam a contar o horário a partir do nascimento do sol, 6 horas. Então, 6 horas nascia o sol, primeira hora 7, segunda hora 8, terceira hora 9 da manhã. E aí Pedro fala assim, ninguém está bêbado aqui não. O que está acontecendo é o cumprimento das promessas. E ele vai citar então o profeta Joel, ele vai citar também Davi, as promessas do Antigo Testamento. Veja uma coisa, meus irmãos, que Pedro era um homem com pouco estudo, mas era um homem que conhecia a Bíblia. Como é que Pedro citou Joel, citou Salmos?
Você acha que ele tinha uma Bíblia ali debaixo do braço? Ele foi para o templo com a Bíblia dele? Você acha que ele tinha o seu smartphone com um aplicativo de Bíblia? Olha, gente, deixa eu olhar aqui. Ele sabia de cabeça. Ele sabia de cabeça. Todo judeu, se fosse uma pessoa estudada ou com pouco estudo, uma coisa muito interessante, meus irmãos, todo judeu sabia ler. Ler ele sabia. Ele lia as Escrituras. Eram rolos, eles liam, eles decoravam, eles memorizavam as Escrituras. Eles falavam textos inteiros da Bíblia de cor. Está aqui Pedro, um homem com pouca instrução. Ele conhecia a palavra de Deus. E não somente um conhecimento intelectual da cabeça, mas um conhecimento espiritual. Porque o Espírito Santo estava com ele. Você vai perceber o seguinte, versículo 23, olha lá. Sendo este quem? Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos o iníquo. Pedro ele conhecia teologia. Olha o que ele fala nesse versículo. Ele fala que Deus entregou o seu filho à morte. Só que quem crucificou foram os ímpios. Quando você chega no versículo 36, ele fala: esteja absolutamente certa, pois da casa de Israel, que a esse Jesus que vós o crucificaste. Vocês foram os responsáveis pela crucificação. Deus, meus irmãos, ele é soberano. Tudo o que acontece é vontade dele, até o mal. Tem gente que não acredita nisso, não aceita essas coisas. Não, o mal é obra do diabo. Deus não se envolve com o mal. Quem disse isso? Deus ele não faz o mal. Mas o mal acontece de acordo com os decretos de Deus e Deus usa as suas criaturas para fazerem o mal. Provérbios 16 vai nos dizer que Deus fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Deus ele autorizou Satanás a tocar nos filhos de Jó, nos bens de Jó e na saúde de Jó e causou uma profunda dor em Jó. Jó experimentou o mal e foi vontade de Deus. O pior de todos os males, o Filho de Deus sendo crucificado, inocente, vontade de Deus. E ele usou pessoas más. Então, meus irmãos, isso nos mostra o seguinte, que Deus ele vai cumprir toda a sua palavra. E ai daqueles que forem instrumentos para o mal. Ai daqueles que forem instrumentos para o mal. Por isso que isso causou naquelas pessoas um incômodo terrível. Versículo 37. Ouvindo-lhe eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro, presta atenção, ele não passou a mão na cabeça. Ele falou: vós matastes, vós sois os culpados, vocês mataram Jesus, o Messias. Foi Deus que enviou e foi vontade de Deus que ele fosse morto, mas vocês foram os instrumentos. É como se eu perguntasse para você agora o seguinte: quem matou Jesus? Aí você ia me responder: bom, foram os judeus. Tá certo? Tá. Foram os romanos. Tá certo? Tá. Foi Judas que o traiu. Tá certo? Tá. Ah, foi vontade de Deus. Tá aqui na Bíblia. Tá certo? Tá. Se eu te falar que você matou Jesus, o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados foram colocados sobre ele. O castigo que estava sobre ele, diz Isaías no capítulo 53, nos traz a paz. O nosso pecado, os nossos pecados estavam sobre ele. Então somos responsáveis. E quando as pessoas ali em Jerusalém ouviram estas coisas, eles ficaram incomodados.
Pedro, de novo, ele não pregou um evangelho água com açúcar. Estava conversando com uma pessoa essa semana exatamente isso, né? Sobre placebo. O que é placebo? Placebo é uma coisa que você toma e que você pensa que aquilo vai te fazer bem, mas aquilo não tem efeito nenhum. O exemplo, o mais antigo dos placebos, né? Você fica muito nervoso, começa a tremer, aí alguém chega para você e fala assim, toma uma água com açúcar. Aí você toma, você acha que fica calmo. Água com açúcar não serve para nada. Aliás, o diabético não pode tomar água com açúcar. Se você não é diabético, não vai acontecer nada com você. Se você é diabético, se tomar água com açúcar, a sua glicose vai subir. É placebo, não serve para nada. Tem muitos pregadores que pregam evangelhos placebos. Jesus te ama. Não. O mesmo amor, o amor que ele tem é o amor por pecadores. Ele morreu por pecadores. E os pecadores que não crerem nele serão condenados. O evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, ele não passa a mão na cabeça. Ele não fala que Jesus te ama e ponto, acabou. Ele fala que Deus te amou e por isso ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar. Para que todo aquele que crê nele não morra. Veja, o mesmo versículo que fala de amor, fala de morte. João 3,16, percebe? Deus amou o mundo, que lindo. Não pereça. Aquele que crê não vai perecer. Ou seja, aquele que não crê vai perecer. Se você não crê, você perece. Então, queridos irmãos, o apóstolo Pedro nos mostra aqui exatamente isso, como deve ser a nossa pregação. E a verdadeira pregação, ela vai causar impacto. Aquelas pessoas ficaram incomodadas. Quando você ouve uma pregação, você vai ficar incomodado. Aqueles que se incomodarem porque não gostaram são aqueles que achavam que os discípulos estavam bêbados. Agora tem aqueles que se incomodam e falam, o que eu faço? Eu preciso mudar. Eu preciso conformar a minha vida ao que eu ouvi. Pedro respondeu então no versículo 38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro fala de arrependimento de pecados. Pedro não está interessado que a igreja cresça, pregando um evangelho placebo, um água com açúcar. Pedro quer sim que as pessoas se convertam, mas você só pode se converter se você se arrepender dos seus pecados. Aliás, o processo de conversão é esse. São duas coisas. Arrependimento de pecados e fé em Jesus. Ninguém tem fé sem se arrepender. E ninguém se arrepende sem ter fé. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. Porque se ele tivesse arrependido, ele cria no Senhor. Pedro se arrependeu, porque ele creu e ele creu no Senhor. Então vejam, meus irmãos, foi isso que Pedro pregou. E quando a gente percebe aqui, meus irmãos, ele diz o seguinte, no versículos 39 e 40. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor Deus chamar. Pedro está falando do futuro. Todos os que Deus chamar no futuro. Ele está falando de mim e de você. O Evangelho, o Espírito Santo, ele não foi somente para aquelas pessoas, mas para todas as gerações. Por isso que a gente tem que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos. É para eles. E eles aceitaram a palavra e eles foram batizados. Aquela festa, meus irmãos, foi uma festa inesquecível. Marcou a vida de muita gente. Marcou a vida daqueles discípulos que estavam aguardando a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, mas também foi uma festa inesquecível para aquelas pessoas que ouviram o Evangelho e se arrependeram, se converteram e creram no Senhor Jesus Cristo e foram finalmente batizados. O que a gente pode aprender destas coisas? Primeiro, quando a igreja está unida, Deus faz grandes coisas. A igreja estava unida, o Espírito Santo desceu. Que a nossa igreja, meus irmãos, seja uma igreja unida.
que as nossas diferenças sejam colocadas de lado. Mas não unida à custa da verdade, não. A unidade se dá em torno da verdade. Que haja verdade entre nós. E, havendo verdade, haverá união. Segundo, Deus, Ele capacita a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Não importa o seu grau de instrução, não importa o dinheiro, a quantidade de dinheiro que você tem no bolso, não importa a sua idade, não importa se você é homem ou se você é mulher. Deus nos chamou, e eu falo isso sempre aqui, Deus nos chamou para o serviço, para o ministério, para servirmos a Ele no seu reino. Não se apegue para as suas limitações. Não fale, Senhor, eu sou tão incapaz, e somos mesmo. Aliás, esse é o primeiro passo, reconhecer a sua incapacidade. Senhor, eu sou tão incapaz, mas apesar de mim, usa-me para a tua glória, me enche com o teu Espírito. Deus, Ele só vai te encher com o Espírito dEle na hora que você se esvaziar de si mesmo. Na hora que você reconhecer toda a sua incapacidade, todo o seu pecado, toda a sua fraqueza, na hora que você se esvaziar de si, aí Ele vai te encher com o Espírito. E assim, tenha certeza que você será usado para a glória dEle. E finalmente, meus irmãos, a mesma mensagem que Pedro pregou é a mensagem de hoje, a mensagem de arrependimento de pecados. Se você me ouve aqui e ainda vive nos seus pecados, o Senhor hoje te chama ao arrependimento, a abandonar aquela vida das obras da carne, a deixar para trás tudo aquilo que você pensava, falava e fazia, ou ainda fala, ainda faz e ainda pensa, e ter uma vida com Ele. E para isso, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer única e exclusivamente no Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça de crermos no Evangelho e de servirmos no seu reino. Amém.